Bom, na aula de hoje nós vamos continuar nossos estudos aqui sobre a disciplina de Ecologia do curso técnico em Meio Ambiente, modalidade EAD. E na aula de hoje nós vamos observar aqui as diferenças entre cadeias, teias alimentares, pirâmides ecológicas ou de energia e os ciclos biogeoquímicos. Vamos começar. Vamos começar aqui dando início às diferenças entre cadeia e teia alimentar. Bom, cadeia alimentar, ela tem uma característica peculiar. Ela tem uma característica unidirecional na dispersão de energia. Vamos observar aqui. Nós temos aqui no primeiro extrato da cadeia as plantas que compõem os produtores. Segundo extrato, os gafanhotos, que constituem os consumidores primários. Terceiro, os pássaros, consumidores secundários. Quarto, a serpente, consumidor terciário. E retornando aos fungos e bactérias, que são decompositores. Se observa aqui que a dispersão de energia até seu ato de reciclagem pelos decompositores, ela é unidirecional. Ela não se desvia para nenhum outro foco. Ela segue a linha tênue até dos produtores até os decompositores. Já na teia alimentar, nós observamos que a energia ela se dissipa entre os indivíduos que fazem parte da cadeia alimentar. Nós percebemos aqui as plantas como produtores, seguindo consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Nós observamos também na teia alimentar que os indivíduos que nela estão podem possuir mais de um nicho ecológico. Exatamente pela energia se dissipar, nós temos na teia alimentar alternativas de alimentação entre os indivíduos. Isso pode gerar para alguns participantes da teia como uma alternativa mais de nicho ecológico que este indivíduo possa exercer. Vamos observar aqui um exemplo. Por exemplo, a coruja que faz parte dessa teia alimentar. Quantos níveis tróficos a coruja pode ocupar nessa teia alimentar? Observamos aqui, nesse primeiro caso, que a coruja pode ser muito bem consumidor de segunda ordem. O rato se alimentando da planta e a coruja do rato. No entanto, nós observamos também que nessa outra linha aqui, de dispersão de energia, a coruja ela pode se configurar muito bem como um consumidor de terceira ordem. E nessa outra linha, pode se considerar ainda como um consumidor de quarta ordem. Então, observamos que na teia alimentar, a diferença básica da cadeia é a disparidade, a dispersão de energia entre os indivíduos pertencentes à teia e a variabilidade de nichos que um indivíduo por si só pode ocupar. Prosseguindo, vamos conhecer aqui o que são as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas foram um meio encontrado para mensurar a dispersão do fluxo de energia ou da matéria contida nos indivíduos que pertencem à cadeia. Por exemplo, aqui nós observamos uma imagem típica, como se fosse de cerrado. Aqui a planta, que é o produtor, que possui o maior índice de energia, realizado pela fotossíntese. Prosseguindo, nós encontramos consumidores primários, ou seja, a quantidade de energia presente no consumidor primário, ela vai ser menor do que no produtor. Isso observamos também na aula passada, algo nesse sentido. Consumidor secundário, a energia tende a diminuir, até mesmo pelos processos metabólicos de consumidor primário e consumidor secundário, ser em ordem crescente, desde produtor até consumidor secundário. E a energia chega até os decompositores. Encontramos esse outro modelo aqui de número de indivíduos, que nós encontramos aqui os produtores em maior quantidade, 5.000 plantas de capim fazendo parte desta cadeia alimentar. Nós temos os consumidores primários, 700 gafanhotos,
fazendo parte, e consumidores secundários, apenas 30 sacos. Então, essa é uma pirâmide ecológica de número que nós chamamos. Nós temos vários tipos de pirâmide ecológica de número. Existem casos específicos em que uma pirâmide ecológica ela pode possuir várias alternativas, como nesse caso dessa grande árvore, né, essa angiosperma, ela possui apenas uma árvore que possui inserida nela 700 lagartas, né, que se alimentam dessa árvore. E apenas 20 pássaros podem se alimentar dessas 700 lagartas. Então você nota esse desnível na pirâmide ecológica, mas assim representado por ser um caso peculiar de cadeia alimentar. Vamos agora prosseguir para os ciclos biogeoquímicos. Para começar, vamos entender o que são ciclos biogeoquímicos. Pela etimologia da palavra, nós temos o seguinte: bio significa seres vivos, geo significa terra ou os componentes que nela existem, né? Atmosfera, hidrosfera, litosfera, e químicos são os componentes químicos. Então, o conceito básico para ciclo biogeoquímico dá-se-á no estudo das trocas de materiais entre componentes vivos e não vivos da biosfera, reciclagem de materiais do ecossistema. Guarde essa palavra para ciclo biogeoquímico, reciclagem de materiais do ecossistema. Os ciclos biogeoquímicos são essenciais para restabelecer o equilíbrio dos ecossistemas. Esse equilíbrio ele é restabelecido através daquela reciclagem que nós falamos no slide anterior. Então nós temos aqui os produtores de matéria, no caso os órgãos vegetais, os seres vegetais, melhor falando, os consumidores primários que se alimentam diretamente desses vegetais, podem ser herbívoros, no caso onívoros, os decompositores de matéria que fazem esta reciclagem de material com o ambiente, e assim esse ciclo sempre vai estar girando neste sentido. Também é caracterizado pela transferência de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente, né? E nós temos alguns ciclos que fazem parte deste grande ciclo biogeoquímico, que é, primeiramente, o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Vamos dar início aqui no ciclo da água. No ciclo da água, nós temos dois ciclos que são denominados pequeno ciclo, quando o percurso da água ocorre num ambiente, ou grande ciclo, quando o percurso da água passa pelos seres vivos que existem nesse ambiente ou no meio onde ele está inserido. Nós encontramos aqui um exemplo de pequeno ciclo no ato da evaporação direto do oceano, a condensação aqui nas nuvens, precipitação em forma de chuva, retorno ao oceano. E aqui o grande ciclo, evaporação do lago, né, condensação nas nuvens, mas também nós temos aqui o processo de evapotranspiração, né, evaporação de plantas, evapotranspiração e respiração de plantas e animais, e o retorno na forma de condensação através de chuva para o mesmo lago, podendo ser infiltrada, jogada no oceano e, sucessivamente, outras alternativas. Temos também o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio ele é caracterizado por ser duas formas, né? Primeiramente, através do receptor final de íons de hidrogênio, que é a respiração celular, que nós temos aqui a formulazinha da respiração celular, com a captação de oxigênio, né, e liberação de água. E nós temos também, a partir da liberação de água pela fotossíntese, né, que é liberada a partir da fotólise, essa molécula de água. Nós encontramos aqui a fotossíntese, a água, na presença da luz ocorrendo fotólise, 4 átomos de hidrogênio, liberação de uma molécula de oxigênio. Nesse esquema, nós encontramos rapidamente como ocorre o ciclo de oxigênio na natureza, através da respiração dos seres vivos,
para a formação de água e através da fotólise na fotossíntese para a liberação do oxigênio. Nós encontramos aqui nessa figura também um exemplo bem claro, né? Essa planta absorvendo o gás carbônico, liberando o oxigênio através da fotossíntese, né? Gerando glicose, e o indivíduo, nosso amigo aqui, respirando, consumindo oxigênio e liberando gás carbônico para o meio que será aproveitado pela planta. Nós também temos oxigênio na forma de ozônio, né, na nossa atmosfera, que é realizada através de radiação, a combinação para que se forme o ozônio. Ciclo do carbono. O carbono é um elemento essencial para os seres vivos, pois faz parte de todas as moléculas orgânicas presentes nos seres vivos. A absorção do carbono ela pode se dar de duas formas, através da fotossíntese e através da quimiossíntese. E a devolução do carbono para o meio, ele pode se dar através da respiração celular, da fermentação, da combustão e da decomposição. Vamos aqui para o ciclo do carbono. Como a gente já falou, o carbono é essencial aos seres vivos para a síntese de matéria orgânica, né? Nós temos na fotossíntese a fixação do carbono e essa liberação através da respiração, combustão e decomposição. Nós temos o carbono atmosférico sendo assimilado à matéria orgânica pela fotossíntese. Essa mesma matéria orgânica, através da respiração, ela libera o gás carbônico. E também tem o caso da combustão, né? Pelas queimadas de matas e derivados. Essa combustão pode também liberar gás carbônico. A decomposição, né, natural dos indivíduos também libera gás carbônico para a atmosfera. Nós temos aqui um caso peculiar e muito interessante no caso do ciclo do carbono, que é o acúmulo de CO2 na atmosfera, que tem a capacidade de aumentar a retenção de calor próximo à superfície terrestre. Eu gostaria de desmistificar algo criado até pela imprensa para toda a comunidade, a nossa sociedade brasileira e em geral. O efeito estufa, ele não é algo danoso. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural da Terra. Os raios solares, que são conhecidos como ultravioletas, eles são bloqueados em sua parte na nossa camada de ozônio e retornam para o espaço sideral. Boa parte desses raios infiltram na atmosfera para aquecer o planeta e quando chegam aqui eles são refletidos na forma de raio infravermelho e ficam aqui mantendo o calor constante no nosso planeta. O calor que é muito importante para a geração de vida no nosso planeta. No entanto, o aumento de algumas partículas biatômicas, e o dióxido de carbono é uma delas, aumenta a camada de ozônio e que pode agravar esta sensação térmica no nosso planeta, retendo mais raios infravermelhos e até alguma parte de ultravioletas no nosso planeta. Aqui nós encontramos esse outro esquema básico para entender o ciclo do carbono, né? Só repetindo o que nós já falamos, através da fotossíntese, produção de glicose, assimilação de carbono, respiração vegetal, excretas animais, né? De animais que geram também resíduos de carbono, né? A decomposição de indivíduos, né? Que também geram o dióxido de carbono, atividades antrópicas, atividades humanas, podem também devolver carbono para a atmosfera, como também outros gases danosos, que não compete agora, futuramente nós falaremos. A combustão, que também faz parte de uma atividade humana ou natural, e derivados. Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele é essencial para a manutenção da vida. Ciclo do nitrogênio, o nitrogênio em si, ele pode compor várias moléculas, dentre proteínas, ácidos nucleicos, a própria clorofila e a adenosina trifosfática, que é a nossa moeda energética conhecida mais como ATP. Na atmosfera, o nitrogênio gasoso, né, ele está
composto em 79% do ar. O nitrogênio ele é convertido em formas mais complexas, utilizáveis por plantas, algumas bactérias e até algas azuis. Prosseguindo. Nós temos aqui algumas etapas do ciclo de nitrogênio, do nitrogênio. A etapa de fixação do nitrogênio dá-se-á por fixação atmosférica ou não biológica e fixação biológica, né? No caso, nós temos essas duas alternativas aqui. A nitrosação, que dá-se-á por essa fórmula molecular aqui, e a nitração, que nós temos essa fórmula química aqui, que também nos gera o nitrito no final. Prosseguindo. O retorno do nitrogênio à atmosfera, né? Pode ser dado por decomposição, desnitrificação e o próprio adubo orgânico. Alguns complementos do ciclo do nitrogênio são a absorção de nitrogênio pelos vegetais, que nós vamos falar posteriormente, nutrição animal, excreção animal também é carregado de nitrogênio, rotação de culturas, né? Adubação verde, efeitos nocivos de queimadas e etc. Então nós temos aqui nesse esquema como se dá o ciclo do nitrogênio. Nós observamos aqui a fixação biológica do nitrogênio gasoso, né? Que se dá através dos indivíduos, através de uma molécula, a combinação e a formação da molécula de amônia. Essa molécula de amônia para o nitrito, nitrito para nitrato, que pode ser assimilado por plantas. E as plantas, né, servirão de alimentos para animais. Esses animais, eles, como as plantas também, sofrem o processo de decomposição. E esse nitrogênio presente em seus organismos retorna para o meio em forma de amônia. Também a excreção dos animais, ela é composta de amônia. No processo de transformação de nitrito para nitrogênio gasoso, nós temos o processo de desnitrificação, que dá-se-á exatamente quando este nitrito ele vai se transformar em nitrogênio gasoso. Isso é chamado de fixação física. Vamos conhecer aqui algumas etapas do ciclo do nitrogênio. Primeiro, a fixação biológica de nitrogênio gasoso para nitrogênio para a amônia, ela se dá por uma bactéria que está localizada nas raízes de leguminosas. Essa bactéria é conhecida como Rhizobium e são conhecidas como bactérias nitrificantes, que ocasionam a fixação biológica desse nitrogênio. Nós também temos aqui a transformação da amônia em nitrato, né, através das bactérias nitrosomonas, e a nitração, transformação do nitrato em nitrito, através de outra bactéria conhecida como Nitrobacter. E a desnitrificação de nitrito para nitrogênio gasoso, através de algumas bactérias conhecidas como Pseudomonas. Nós encontramos aqui a sequência, né, na atmosfera, como ocorre o ciclo entre as plantas e os animais, a assimilação através de bactérias fixadoras presente nas raízes de leguminosas, né, a sequência indo para nitrato, depois nitritos, né, os decompositores também devolvendo em forma de amônia, os nitritos gerando nitratos e, posteriormente, sendo esse nitrato podendo ser assimilados novamente por plantas ou através de bactérias desnitrificantes, sendo devolvidos para a atmosfera. Aqui nós temos uma foto bem característica de raiz de leguminosas, né, que recebem proteção e alimento e fornecem também um suprimento de nitrogênio, aproveitando a amônia, né, aproveitável, que é a amônia que vai ser inserido no sistema já terrestre. Bem, esse é o fim da nossa segunda aula.
Foi muito bom estar com vocês, aguardo vocês na nossa terceira aula e até mais, bons estudos e que Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser.